Olá, hoje falaremos sobre a progressão dos preços dos combustíveis no Brasil e os impactos que isso tem sobre a população. Iniciaremos com o panorama inicial. Em janeiro de 2014, o litro da gasolina custava cerca de R$ 3,00, segundo a ANP. 10 anos depois, em janeiro de 2024, o valor médio subiu para R$ 5,69. No mesmo período, o salário mínimo passou de R$ 724 para R$ 1.412, um aumento de 95%, superior à variação da gasolina, que foi de 88%. Apesar disso, o custo de vida cresceu ainda mais. A cesta básica, por exemplo, mais que dobrou de preço, de R$ 292 para R$ 683, segundo o Diese, um salto de 134%. Isso mostra que, mesmo com o reajuste do salário mínimo superando o da gasolina, a inflação dos itens essenciais e o impacto dos custos logísticos reduziram o poder de compra das famílias. O resultado? Uma pressão constante sobre o orçamento doméstico, em um país que ainda depende fortemente do transporte rodoviário. Para quem tem carro próprio, o impacto do aumento dos combustíveis é direto. Em janeiro de 2014, encher um tanque de 55 litros custava cerca de R$ 150. Já em janeiro de 2024, esse valor subiu para R$ 280 a R$ 285. A gasolina passou a consumir uma parcela maior da renda mensal, comprometendo gastos com alimentação, moradia e lazer. Cada reajuste na bomba representa menos dinheiro disponível para o supermercado. O preço dos combustíveis afeta não só a mobilidade, mas o equilíbrio financeiro das famílias. Muitos motoristas passaram a repensar deslocamentos e até a forma de trabalhar. Mas o impacto vai além de quem dirige. Ele se espalha por toda a cadeia de consumo. Mesmo quem depende do transporte público ou apenas vai ao mercado sente os reflexos. Segundo o Diese, o custo médio da cesta básica nacional passou de R$ 292,40 em 2014 para R$ 683,51 em 2024, um aumento de 133,8%. Grande parte desse salto vem dos custos logísticos, influenciados pelo preço do diesel, que movimenta a maior parte das cargas no país. Quando o diesel sobe, o frete encarece, os produtos ficam mais caros, e no fim, o litro do combustível e o litro do leite sobem juntos, afetando até quem nunca abasteceu um carro. O diesel, combustível que move mais da metade das cargas do país, teve aumento ainda mais expressivo. Passou de R$ 2,33 em 2014 para R$ 5,98 em 2024, segundo dados da ANP, uma alta de aproximadamente 156%. Essa elevação é especialmente preocupante porque o diesel é um insumo central do transporte de mercadorias e, portanto, atua como multiplicador da inflação. Quando o diesel sobe, o frete encarece, e o efeito se espalha rapidamente por toda a cadeia produtiva, dos alimentos às passagens de ônibus urbanos. Essa pressão é agravada por uma característica estrutural da economia brasileira, a forte dependência do transporte rodoviário. Segundo a Confederação Nacional do Transporte, CNT, 2024, mais de 60% de todas as mercadorias do país são transportadas por caminhões. Isso significa que qualquer oscilação no preço do diesel repercute de forma imediata em praticamente todos os setores da economia. Diferentemente de países que possuem redes ferroviárias ou hidroviárias consolidadas, o Brasil aposta quase exclusivamente nas estradas e paga caro por isso. O combustível caro não é apenas um problema de mobilidade individual, mas um entrave logístico nacional que impacta diretamente a inflação e o custo de vida. Pensando em um evento histórico marcante, segundo o portal Iconografia da História, temos a greve dos caminhoneiros de 2018, que foi impulsionada pela insatisfação generalizada com sucessivos aumentos no preço do diesel, resultado da política da Petrobras de seguir as cotações internacionais do petróleo e a variação cambial. Para os caminhoneiros autônomos, que dependem do diesel e têm margens de lucro reduzidas, essa política tornou a atividade inviável. A mobilização ganhou força rapidamente, tornando-se um movimento nacional que paralisou o transporte de cargas por 11 dias. Os impactos foram imediatos: falta de combustíveis, desabastecimento de produtos essenciais, suspensão de aulas, eventos e voos, além da interrupção parcial de indústrias. A crise revelou a forte dependência do Brasil do transporte rodoviário. Sob pressão, o governo federal anunciou subsídios temporários ao diesel e criou uma tabela de fretes mínimos para aliviar os custos da categoria. Além disso, é importante mencionar que há uma desigualdade significativa no preço da gasolina entre as regiões do Brasil. Em janeiro de 2024, segundo a ANP e levantamentos semanais, o preço médio nacional variava entre R$ 5,58 e R$ 5,69, mas em alguns municípios, devido a fatores logísticos, o valor ultrapassou R$ 7,00 por litro. Esses picos regionais revelam os altos custos de transporte e distribuição, contribuindo para disparidades no custo de vida pelo país. A cada novo reajuste, o impacto se torna mais visível. Manchetes se repetem, motoristas reclamam, e trabalhadores que dependem do ônibus ou do transporte por aplicativo veem o custo do deslocamento crescer mês a mês. O preço do combustível, que deveria ser apenas uma variável econômica, se transforma em um indicador social, um reflexo direto da dificuldade do brasileiro em equilibrar o orçamento. E mesmo quem tenta se adaptar, reduzindo o uso do carro ou buscando transporte alternativo, acaba esbarrando em um sistema urbano e logístico que pouco favorece opções sustentáveis. No fundo, a questão é, quanto do seu salário é consumido pelo transporte? Combustível, frete, comida, tudo depende dele. O preço dos combustíveis influencia diretamente a economia e o custo de vida. A reflexão sobre a dependência das rodovias e a falta de equilíbrio com trens, hidrovias e energia limpa leva ao questionamento. Porque, mesmo com avanços tecnológicos e debates sobre sustentabilidade, o Brasil ainda é refém do preço dos combustíveis. Para demonstrar melhor a problemática,
Desenvolvemos alguns mapas através de códigos Python para utilização no Google Colab. Desenvolvemos os códigos com auxílio de ferramentas de inteligência artificial, ChatGPT e, principalmente, Gemini. Mostraremos agora como eles foram feitos e o que nos ajudam a visualizar. Este mapa mostra o preço médio de diferentes combustíveis por estado do Brasil, destacando também a variação percentual em relação ao ano anterior. A escala de cores indica os preços médios, com tons mais claros em amarelo para valores mais baixos e tons mais escuros em vermelho para valores mais altos. Além disso, os aumentos de preço em relação ao ano anterior são destacados em vermelho, enquanto as quedas aparecem em verde, facilitando a identificação das tendências. O usuário pode selecionar o tipo de combustível e o ano desejado, permitindo comparar regiões no período de 2014 a 2024. A evolução dos preços dos combustíveis no Brasil revela um aumento médio de R$ 4,24 por litro e uma variação anual de 8,87%, com destaque para o salto entre 2021 e 2022, impulsionado por crises econômicas e energéticas. Gasolina e diesel seguiram trajetórias semelhantes, influenciadas por fatores como o preço do petróleo e custos logísticos. Já o etanol mostrou maior volatilidade, devido à dependência da produção de cana-de-açúcar e fatores climáticos. Regionalmente, há fortes disparidades. O Acre teve os maiores preços médios de gasolina, R$ 5,24, e diesel, R$ 4,94, enquanto Amapá e o Paraná registraram os menores valores. No caso do etanol, o Rio Grande do Sul teve o maior preço, R$ 4,18, e São Paulo, o menor, R$ 3,01, refletindo o impacto da produção local. As variações percentuais anuais também diferem entre os estados. Piauí lidera na gasolina, 8,34%, Alagoas no diesel, 11,07% e Paraná no etanol, 8,23%. Esses dados mostram que o mercado de combustíveis brasileiro é heterogêneo, influenciado por logística, infraestrutura, tributação e fatores climáticos. Comentando agora sobre como o código foi feito. O script começa com a instalação das bibliotecas usadas no Colab e as importa. Pandas para manipulação de dados, GeoPandas para dados geográficos, Plotly e Matplotlib para visualização, IPWidgets para controles interativos e a API do Google Drive para acessar arquivos. Em seguida monta o Google Drive no Colab com drive.mount, o que permite ler os arquivos CSV que você já salvou na sua conta. A parte central é a função carregar _dados, pasta. Ela percorre todos os arquivos .csv da pasta indicada, imprime o nome de cada arquivo lido e carrega os dados com pd.read_csv tratando possíveis quirks de encoding e cabeçalhos com caracteres estranhos. Para cada arquivo tenta extrair ano semestre a partir do nome do arquivo usando expressões regulares. Isso automatiza o enriquecimento temporal dos dados. Em seguida existe uma rotina inteligente para detectar automaticamente quais colunas correspondem a produto, estado e valor, comparando nomes exatos e também versões em diferentes capitalizações. Se alguma coluna não for encontrada, o arquivo é ignorado com um aviso. Depois de selecionar apenas as colunas relevantes, o código limpa a coluna de preço, troca vírgulas por pontos, remove caracteres não numéricos e converte para numérico com pd.to_numeric. Normaliza também as siglas de estado, trim e upercase, e adiciona as colunas ano e semestre antes de empilhar todos os arquivos lidos em um único dataframe com pd.concat. Com os dados carregados passa-se a agregação. Dados_ag calcula a média do preço por produto, estado e ano. Em seguida calcula-se o valor do ano anterior usando Grob.shifit 1, e com isso a variação percentual ano a ano, informação muito útil para análise de tendência. Para desenhar o mapa, o script carrega um GeoJSON com os contornos dos estados do Brasil usando gpd.read_file. As siglas no mapa são colocadas em upercase para permitir o merge com os dados agregados. Depois são criados dois widgets dropdown para o usuário escolher combustível e ano. A função plotar, produto, ano, filtra os dados escolhidos, faz o merge espacial entre o GeoDataFrame dos estados e os dados agregados, e gera um mapa com Matplotlib. O mapa usa um color map sequencial, YLORRD. Adiciona uma barra de cores horizontal e anota cada estado com sua sigla, o valor médio e a variação percentual. A cor do rótulo muda para vermelho em aumento e verde em queda, tornando a leitura mais imediata. Pequenas melhorias visuais incluem caixas de fundo nos rótulos e esconder os eixos para foco no mapa. Por fim, a interatividade é montada com widgets.interactive_output, conectando os dropdowns à função de plotagem e exibindo-os em uma caixa vertical para o usuário explorar diferentes combinações. É importante adaptar nomes de colunas, cuidar de missing values, validar encoding do CSVS, se quiser exportar as figuras, usar figura savefig. Esse pipeline é um bom exemplo de ETL mais agregação temporal mais visualização geográfica interativa, ideal para trabalhos de análise regional de preços. Este segundo mapa combina o preço médio de diferentes combustíveis com dados de salário mínimo. Para cada estado, ele mostra visualmente, por meio de minigráficos de pizza, a porcentagem do salário mínimo consumida para comprar 55 litros de combustível. Cada gráfico de pizza é dividido em duas cores, vermelho para a parte do salário destinado ao combustível e cinza para o restante do salário. O usuário também pode selecionar o tipo de combustível e o ano desejado, permitindo comparar regiões no período de 2014 a 2024. A relação entre o preço dos combustíveis e o salário mínimo no Brasil mostra o impacto direto no orçamento do trabalhador. Considerando o consumo mensal de 55 litros, o peso varia conforme o estado e o ano. O Acre se destaca negativamente, onde esse volume representa 25,8% do salário mínimo, enquanto em São Paulo, o impacto é menor, cerca de 20,04%, refletindo preços mais baixos e maior poder aquisitivo regional. Entre os combustíveis, a gasolina aditivada é a mais onerosa, 26,53% do salário, e o GNV o mais econômico, 17,83%. O ano de 2022 foi o mais crítico, com custo chegando a 28,01% do salário mínimo, enquanto 2017 teve o menor impacto, 19,15%. Esses dados revelam uma oscilação significativa no poder de compra ao longo da última década, com maior pressão nas regiões Norte e Nordeste, e menor na Sudeste e Sul.
O mapa evidencia como a desigualdade regional e os preços da energia afetam o custo de vida e a mobilidade do trabalhador brasileiro. O código para esse mapa foi feito da seguinte forma. O script começa instalando e importando bibliotecas essenciais para trabalhar no Google Colab, Pandas e GeoPandas para manipulação de dados e geoespaço, Matplotlib para plotagem, IPWidgets para controles interativos, Pilo para manipulação de imagens e utilitários como IO e Annotation Box para adicionar imagens ao mapa. Em seguida monta-se o Google Drive com Drive.mount, Content Drive, o que permite acessar arquivos CSV e planilhas armazenadas na nuvem. Lembre-se de conferir o caminho da pasta antes de rodar. A seguir há uma função chamada carregar _dados_combustível, pasta. Ela percorre todos os arquivos CSV da pasta indicada, tenta abrir cada um com pd.read_csv e faz limpeza básica, remove caracteres estranhos dos cabeçalhos e tenta extrair ano e semestre do nome do arquivo por meio de expressões regulares. A função contém lógica robusta para achar automaticamente as colunas de produto, estado e valor, procurando por várias formas de nome. Isso torna o pipeline tolerante a variações de nomeação nos arquivos. Importante, o código inclui vários prints e display, para debugging. Isso é proposital para que o usuário veja a informação do arquivo lido e entenda problemas de encoding ou colunas inesperadas. Quando uma leitura falha, o erro é capturado e o arquivo é pulado, evitando que todo o processo pare por causa de um arquivo ruim. No final, os CSVs válidos são concatenados em um data frame único. Se nenhum arquivo válido for encontrado, a função devolve um data frame vazio e emite aviso. Depois o script agrega preços, retira a linha sem preço e calcula a média anual por produto e estado usando o Grob.ag, com ordenação para preparar futuras comparações temporais. Em paralelo, existe uma função carregar _dados_salário, salário_me_ps, que carrega uma planilha Excel com salários mínimos, renomeia colunas e prepara valores mensais. Também a checagem de existência do arquivo e tratamento de exceções. Em seguida, os dois conjuntos são unidos com merge por ano. Nasce def_merged, que contém preço médio anual por estado e produto junto com o salário mínimo daquele ano. A partir disso, calculam-se colunas importantes. Custo de 55 litros, valor _de venda 55, percentual do salário gasto com esses 55 litros e o salário restante após esse gasto. Há cuidado com divisões por zero e substituição de infinitos por na para manter a robustez. Para visualização geográfica, carrega-se um GeoJSON dos estados do Brasil com gpd.read_file. Seleciona-se Geometry, sigla e name e normaliza-se a sigla em maiúsculas para permitir o merge espacial. A função create_py_chart, data_row, constrói um pequeno gráfico de pizza em Matplotlib, representando a fatia do salário gasta com 55 litros e o restante. Ela checa entradas inválidas, trata casos em que o custo excede o salário, mostrando visualmente 100% no slice, mas mantendo o cálculo real em outras colunas, e retorna uma figura muito pequena e transparente pensada para ser convertida em imagem e colocada sobre o mapa. A função principal plotar, produto, ano, filtra def_merged pelo produto e ano selecionados, faz o merge com GeoDataFrame e desenha o mapa base em cor única. Para cada estado calcula-se o centroide, anota-se a sigla e tenta-se gerar um pie chart com create_py_chart. Se a figura for criada, ela é salva em um bytes.io, aberta com Pilo, transformada em offset image e inserida no mapa com annotation box logo abaixo da sigla. O código contém muitos prints de debugging e checagens de ANS para facilitar diagnóstico de falhas nos dados e garantir que não se tente desenhar gráficos com entradas inválidas. A interatividade é feita com IPWidgets, dropdowns para combustível e ano, um output para exibir o mapa, handlers que invocam plotar sempre que o usuário muda a seleção e uma chamada inicial para desenhar o primeiro mapa se houver dados. Observações práticas. Gerar muitas imagens em alta resolução pode consumir memória. Feche figuras com plt.close. Após converter em imagem, e se necessário, reduza DPI ou zoom ao criar offset image. Também é recomendável garantir que a planilha de salário tenha anos coerentes com CSVs e padronizar nomes de produto para evitar entradas duplicadas por variação textual. Em resumo, esse script é um pipeline completo. ETL tolerante a variações de origem, união com dados socioeconômicos e visualização geográfica anotada com minigráficos embutidos, uma ferramenta didática e prática para mostrar o impacto do preço do combustível sobre o orçamento familiar por estado. Este terceiro mapa oferece uma visão completa por estado, combinando o preço médio de diferentes combustíveis, o salário mínimo e o custo da cesta básica. Para cada estado, ele mostra visualmente, por meio de minigráficos de pizza, a proporção do salário destinada a cada item. Cada gráfico de pizza é dividido em 3 cores: vermelho para a parte do salário destinado ao combustível, azul para o custo da cesta básica e cinza para o restante do salário. O usuário também pode selecionar o tipo de combustível e o ano desejado, permitindo comparar regiões e observar variações no período de 2014 a 2024. O gasto com combustível, considerando 55 litros por mês, subiu de 19,8% para 22,1%, com pico em 2022, refletindo a alta nos preços. Já a cesta básica teve aumento mais acentuado, de 41,5% para 48,6% do salário, também com maior impacto em 2022. Somando os dois gastos, a renda restante para outras despesas caiu de 38,7% em 2014 para 29,3% em 2024, evidenciando a perda do poder de compra. Regionalmente, o Acre teve o maior comprometimento com combustível, 29%, e a menor sobra de salário, 18,4%, enquanto Sergipe teve o menor gasto com alimentação, 38,3%, e a maior sobra, 44,1%. Esses dados mostram como alimentação e transporte pesam de forma desigual entre os estados, refletindo diferenças econômicas, logísticas e estruturais. A tendência geral é de redução do poder de compra, com impacto direto na qualidade de vida dos trabalhadores, especialmente nas regiões Norte e Sudeste. O script para esse último mapa começa instalando dependências e importando bibliotecas essenciais, leitura e manipulação de dados com pandas e geopandas, visualização com Matplotlib e Plotly, utilitários do Colab para widgets interativos. Em seguida monta o Google Drive com Drive.mount, porque os arquivos de entrada, CSV e Excel, estão lá. Isso permite ler as bases diretamente do Drive. A primeira função importante é carregar _dados_combustível, pasta. Ela percorre todos os arquivos.csv numa pasta, lê cada arquivo tratando separadores e encoding, limpa nomes de colunas com caracteres estranhos e tenta extrair ano e semestre do nome do arquivo usando expressões regulares.
Como as planilhas vêm com nomes e formatos variados, há uma subrotina char_coluna que tenta identificar, por similaridade, as colunas de produto, estado e preço. Isso torna a função robusta a variações de cabeçalho. Os preços são normalizados trocando vírgula por ponto, removendo caracteres não numéricos e convertendo para numérico. Siglas dos estados são padronizadas em maiúsculas. Arquivos que não têm as colunas esperadas são pulados e erros são tratados como mensagens, para que o processo não quebre tudo. Depois há funções para carregar salário mínimo, carregar _dados _salário e custo da cesta básica, carregar _dados cesta _básica. A leitura da cesta básica é mais sofisticada. O código usa a segunda linha do Excel como cabeçalho, mapeia nomes de estados para siglas, derrete, melt, a tabela para formato longo, tenta interpretar datas para extrair ano, e calcula a média anual do custo por estado. Várias validações e mensagens de debug ajudam a entender problemas no arquivo original. Com os dados de combustível agregados por produto, estado e ano, o script faz merges. Primeiro junta combustível com salário por ano e, quando disponível, incorpora a cesta básica por ano e estado. A partir daí calcula o custo de 55 litros, multiplica preço por 55, o percentual desse custo sobre o salário mensal, e, quando a cesta, calcula salário restante e percentuais correspondentes. Pequenos detalhes como epsilon evitam divisão por zero. A parte geográfica carrega um GeoJSON dos estados do Brasil para criar o mapa. A função create_chart monta mini gráficos de pizza em memória com Matplotlib, calculando fatias de combustível, cesta e salário restante relativas ao salário mensal. Transforma esses gráficos em imagens via Pilo e retorna figuras com fundo transparente. A função plotar, produto, ano, desenha o mapa com geopandas, anota siglas e coloca, para cada estado com dados válidos, a mini pizza posicionada sobre o centroide do estado usando o Notation Box. Se faltarem dados, coloca a nota dados indisponíveis. Por fim, o script cria widgets interativos, dropdowns de combustível e ano, e um output para exibir o mapa. Ao mudar os dropdowns, a função plotar é chamada e o mapa interativo é atualizado. Há verificações e mensagens de fallback caso não haja dados suficientes. Em resumo, o pipeline lê e normaliza dados heterogêneos, calcula indicadores comparativos, combustível vs salário cesta, e apresenta os resultados em um mapa com micrográficos por estado, uma combinação prática de engenharia de dados e visualização útil para análises regionais e comunicação visual. Todo o trabalho se ancorou em fontes oficiais, visando garantir a confiabilidade dos dados, que foram selecionados considerando o período de janeiro de 2014 a dezembro de 2024. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, contém as informações dos preços médios de combustíveis automotivos como gasolina, etanol e diesel por unidade federativa, região e período, com séries históricas detalhadas. Os arquivos exportados estão como documento de dados em formato CSV, que utiliza o ponto e vírgula como delimitador de campos. Os arquivos são do acompanhamento de preços de combustíveis e de GLP. Os arquivos foram coletados a cada 6 meses, indo de janeiro de 2014 a dezembro de 2024. Os dados obtidos foram usados na construção de todos os mapas desenvolvidos para o trabalho, sendo do mapa 1, evolução do preço dos combustíveis, mapa 2, combustíveis e salário mínimo, e mapa 3, combustíveis, salário mínimo e cesta básica. Cada linha neste arquivo mostra um único registro de preço para um produto, em um posto específico, numa data específica dentro de cada período de 6 meses olhado. São mostradas as informações de localização, que incluem a região, sigla, o estado, sigla e o município da coleta. Em seguida, há um conjunto de colunas para identificar o posto, contendo a revenda, nome fantasia, o número de registro da empresa, CNPJ da revenda, o nome da rua, número rua, complemento, bairro e CEP, que juntos formam o endereço completo do estabelecimento. A parte principal da pesquisa é descrita nas colunas seguintes, que mostram o produto e o preço. Estas incluem o produto específico anotado, a data da coleta, o valor de venda ao consumidor final, que está escrito como um texto usando a vírgula para separar os centavos, e o valor de compra, que está totalmente vazio nessas informações. Por fim, as colunas unidade de medida, que define como o preço é contado, como reais litro, e bandeira, que indica a marca do posto, completam as informações. IPA Data, plataforma mantida pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, que consolida e disponibiliza séries históricas de indicadores socioeconômicos. Nesse caso, foi utilizada a série histórica do valor oficial do salário mínimo no Brasil, com os dados advindos do acompanhamento histórico do IPA Data, disponibilizado no site oficial e inseridos na planilha eletrônica em formato XLS. Esses dados foram usados na criação dos mapas 1, evolução do preço dos combustíveis, e 2, combustíveis e salário mínimo. A primeira linha do arquivo contém os títulos, mês e ano e valor, reais. Este conjunto de informações é um acompanhamento organizado por data que registra o valor do salário mínimo ao longo do tempo. As linhas mostram a passagem do tempo, mês a mês. Os dados usados são de janeiro de 2014, escrito como 2014.01, e vão até dezembro de 2024. A coluna mês e ano serve para identificar o tempo, enquanto a coluna valor, reais, registra o valor em dinheiro correspondente. Série histórica do valor gasto para a aquisição da cesta básica, que considera os principais produtos essenciais consumidos pelas famílias brasileiras feito pelo DIEESE. O arquivo é um arquivo XLS, planilha eletrônica do Excel, que mostra em detalhes a mudança dos custos da cesta básica de alimentos. Os dados dessa pesquisa foram usados na construção do mapa 3, que fala sobre combustíveis, salário mínimo e cesta básica. O arquivo é organizado como uma tabela e segue uma ordem de datas. Cada linha mostra um mês específico, organizado em sequência. O acompanhamento começa em janeiro de 2014 e vai até dezembro de 2024, cobrindo um período de 11 anos, com os meses listados na primeira coluna e os valores nas linhas seguintes. As colunas seguintes mostram os valores em dinheiro para cada parte da cesta básica. A primeira coluna de valores, total da cesta, representa o custo total de todos os itens juntos. As colunas depois dessa separam o custo de cada produto, incluindo carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, tomate, pão, café, banana, açúcar, óleo e manteiga. O uso dos mapas e análise realizada através dos dados traz a progressão financeira do Brasil em torno dos preços de combustíveis, alimentos e também do salário mínimo, o que ajuda a entender de uma forma mais visual como esses pontos afetam a vida da população, integrando os indicadores e mostrando sua relação com as diferenças socioeconômicas e de preços por região, bem como sua evolução histórica.
Por exemplo, ao cruzar o mapa regional dos preços médios com o mapa socioeconômico, pode-se identificar regiões em que há maior vulnerabilidade à variação do preço dos combustíveis. Ao longo do vídeo, vimos que o aumento dos combustíveis não é apenas uma estatística, mas algo que pesa diretamente no bolso da população, sobretudo das pessoas mais jovens e vulneráveis, que veem transporte e alimentação ficando mais caros ao mesmo tempo. Reforçamos, essa história também aponta para uma questão maior, a necessidade de transição energética. Os altos e baixos no preço dos combustíveis, em especial os fósseis, mostram como a dependência deles deixa famílias, cidades e países vulneráveis. Olhar para alternativas, biocombustíveis mais eficientes, eletrificação do transporte, fontes renováveis, não é apenas uma questão ambiental, mas também econômica e social. Entender o passado e o presente dos combustíveis é essencial para planejar uma transição justa, em que a energia continue a mover pessoas e sociedades sem comprometer, de forma tão pesada, a renda e o bem-estar. Agradecemos por assistir até aqui.